Esse vídeo é em resposta à dúvida, né, uma dúvida persistente, principalmente para aqueles que foram formados dentro de uma cultura evangélica, dentro de uma cultura cristã, quanto ao politeísmo, né, em Israel. Né? Se havia de fato politeísmo, qual era a natureza desse politeísmo, o que é o conceito de enoteísmo e monoteísmo dentro dessa mesma perspectiva. Bom, nessa aula nós iremos entrar um pouco mais profundo nessa questão, nós iremos ver o que representavam realmente essas divindades, o que significava isso para nós. Esse vídeo vai ser uma pequena introdução para o nosso curso vindouro, né, que nós vamos oferecer um curso sobre numerologia e a geometria sagrada e o impacto dessas duas ciências no estilo literário. Nesse curso nós vamos observar exemplos, né, de forma exaustiva dos vários estilos literários que estão no texto original, os vários códigos que estão no texto original, e essa aula de hoje é uma pequena introdução a esse conceito. Um abraço para vocês e vamos em frente. Então, pessoal, como vocês veem, o nosso tema hoje tem por intenção deixar bem claro as distinções de vários períodos históricos dentro do judaísmo, principalmente o judaísmo clássico, que é justamente as noções de politeísmo, enoteísmo e monoteísmo. Né? Politeísmo é aquela expectativa, aquela crença que considera a existência de muitos deuses. Não só considera a existência, como participa ativamente na adoração de várias divindades diferentes. O enoteísmo é um pouco distinto. O enoteísmo ele se concentra mais na ideia de que, embora você reconheça que existam outros deuses, você adora um Deus só. E o monoteísmo é a ideia de que só existe realmente um só Deus. Então essa é a distinção entre essas duas perspectivas teológicas básicas. Né? Então, por exemplo, em 1 Coríntios 8, 5 e 6, o apóstolo Paulo ele defende uma noção enoteísta. Vejamos. Embora haja os que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, assim como há muitos deuses e muitos senhores, para nós há realmente um só Deus, o Pai. Então Paulo claramente aqui defende uma ideia enoteísta, ou seja, ele está a par de que existam outros deuses na terra ou no céu, no entanto ele professa um só Deus, o Pai. Então isso é o princípio do enoteísmo, né? É o reconhecimento de várias divindades, nós sabemos que existem outras divindades, porém nós nos apegamos a uma. Enquanto que o politeísmo é a livre prática da adoração de diversas divindades, cada uma servindo a um propósito específico. Enquanto que o monoteísmo ele é mais recente na história, né? E ele surgiu basicamente no Egito com Akenaton, com o faraó egípcio, que começou a desenvolver a ideia de que o Sol seria o único Deus e toda a simbologia da adoração deles era voltada para um único Deus. Então, é basicamente isso que nós vamos analisar hoje. Nós vamos ver exemplos, nós vamos ler textos, nós vamos pegar referências históricas e nós vamos fazer uma comparação para ver se de fato a antiga história de Israel tem mais a ver com o politeísmo, enoteísmo ou monoteísmo, como foi nos ensinado. Então vamos lá. A verdadeira história dos deuses. Né? A mitologia judaica é um conjunto de lendas, narrativas sagradas e tradicionais que explicam e simbolizam a religião judaica e são amplamente adotadas por outras religiões abraâmicas. Os temas principais são a história da criação, o Leviatã, o Jardim do Éden, o dilúvio, a Arca de Noé, a Torre de Babel ou a destruição de Sodoma e Gomorra. A mitologia judaica não deve ser confundida com o folclore judaico contemporâneo, que se refere a todas as histórias populares específicas da cultura judaica atual. Então nós estamos falando aqui não do folclore da mitologia atual, mas nós estamos nos referindo especificamente ao período clássico, né? Ao período dos profetas, ao período dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. É essa a nossa intenção, né? Esse é o nosso objetivo, o nosso alvo de pesquisa. Então vamos lá. Quem eram de fato El, Asherá e seus filhos? Né? Nós sabemos que na mitologia ugarítica, que teve uma grande influência, segundo um grande estudioso, Umberto Cassuto, que era um judeu italiano, e que se tornou
um profundo conhecedor da literatura, do estilo literário ugarítico, a nível de comparação com o estilo hebraico, né? Segundo ele, os salmos e a literatura poética hebraica, as linguagens figuradas e a métrica usada pelos escritores bíblicos é bem similar e pode ter sido influenciada pelo estilo ugarítico. Bom, o deus El, né, na tradição ugarítica é Il, né? No fenício é Il também. E Ilu é uma das variações do ugarítico original, né, do ugarítico clássico. Em hebraico você tem El, que é mais conhecido, né? E o siríaco você tem Il, o árabe Il e Ilá, que é a designação, o nominativo que vem de El, mas já adaptado à cultura árabe e que, portanto, refere-se a uma mesma divindade. Então, Ilá, né, quem conhece a profissão de fé islâmica, por exemplo, né, o Shahada, sabe que La ilaha illa Allah, né, Muhammad Rasulullah, significa basicamente que Ilá é o Deus El, né? Só que um Deus já transformado pela cultura, pelos costumes, pelos hábitos dos árabes, né? Então, nós temos aí uma ligação direta, linguística, né, de cognatos que estão no ugarítico, no fenício, no hebraico, no siríaco e no árabe. Então, esses nomes para Deus, esses nominativos para Deus, são todos cognatos do ancestral mais antigo, que é o acadiano, né? O acádio romanizado, que é Ilu. Ó. Você vê que o ugarítico também chama-se Ilu. Então, esse é o nome do Deus que é mencionado na Bíblia como El. É uma palavra semítica do noroeste que significa Deus ou divindade, ou referindo-se como um nome próprio a qualquer uma das várias grandes divindades antigas do Oriente Próximo. Uma forma mais rara, Ilá, representa a forma de predicado no acadiano antigo e no amorreu. Então, essa fonte de pesquisa está na Wikipedia. Se vocês derem uma olhada lá nesse artigo de El, vocês vão ver essa pesquisa, esse estudo que foi realizado, né, de cunho linguístico e análise textual e antropológica, né? Esse é o objetivo desse artigo. Basicamente é isso que ele se concentra. Então a religião cananeia corresponde à religião dos antigos cananeus, descoberta a partir de 1928 como resultado de escavações arqueológicas em Ugarit, que é a atual Ras Shamra, no norte da Síria moderna. Até então, pouco se sabia sobre a cultura ugarítica. Embora sua mitologia possua muitos elementos em comum com os da Mesopotâmia, possui uma série de elementos particulares que as diferenciam. Então, em 1928, os arqueólogos franceses e ingleses descobriram, né, a cidade de Ugarit, e lá eles descobriram registros escritos, né, em pedra, em porcelana, em todo tipo de materiais, que contava a história do ciclo de Baal, né? E esse ciclo de Baal é nada mais, nada menos do que o ciclo planetário dos planetas, dos astros, e esse ciclo representava-se de forma antropomórfica através de figuras que eram considerados como os deuses, né? Então, como eu disse a vocês, em toda a cultura existiram aqueles da classe sacerdotal que tinham acesso ao estudo, que tinham acesso ao conhecimento, e aqueles do povo que tinham menos a noção, menos conhecimento clássico, né? E, portanto, tendiam a ver esses deuses de forma literal, ou seja, que eles eram reais, né? Embora não entendessem, né, não fossem capazes de perceber que aquilo era apenas uma alegoria, que aquilo era apenas uma linguagem antropomórfica, iconográfica, e, portanto, gerou essa expectativa literalista, né? Vamos lá. Ugarit e sua mitologia. O deus El é descrito como o pai dos deuses. Então aqui você observa uma figura antiga, encontrada em Ugarit, mostrando aqui a figura de El, né, lutando com dois leões aqui ao lado, né? Aqui você vê as ruínas da cidade de Ugarit, da onde veio essa mitologia, e acredita-se, como o próprio Humberto Cassuto, né, que nós vamos analisar a obra e o legado dele no nosso próximo curso, né, lá para os membros, nós vamos analisar o impacto da numerologia e da geometria sagrada sobre o estilo literário bíblico, né? Então nós vamos analisar todo esse conhecimento, todos esses autores, todos esses pesquisadores, linguistas, hebraístas, né? E conhecer um pouco da obra, do legado deles. É interessante porque esses homens são os mestres, né? Esses homens dedicaram a sua vida para estudar esse assunto. Então esse assunto já está bem assim adiantado, os estudos nessa questão, né? Então,
Também nós temos um autor islâmico, Al-Kindi, né? Mais ou menos aí do sexto século, sexto século, por volta do sexto século aí, Anno Domini, né? E ele nos diz o seguinte aqui na sua Apologia, né? Al-Kindi, página 17, por Sir William Murray, segunda edição, 1887. Ele nos fala o seguinte, ó, bem interessante a revelação. Abraão viveu com seu povo por 90 anos na terra de Harã, adorando ninguém mais do que Al-Uzza, um ídolo famoso naquela terra e adorado pelos homens de Harã, sob o nome de Lua, isto é, e de Est, sim, é a deusa dos antigos acadianos, né? O mesmo costume prevalece entre eles até o dia presente. Eles não escondem nenhuma parte de suas práticas ancestrais, salvo apenas o sacrifício de seres humanos. Eles não oferecem sacrifícios humanos abertamente no presente, mas o praticam em secreto. Isso é o que diz Al-Kindi. É bem forte a revelação dele, né? E esse autor islâmico, esse historiador islâmico, por alguns que não estão a par do que nós vamos observar aqui agora no texto, podem até achar que ele estava puxando um pouco a linha, né? Pode estar exagerando, vamos dizer assim, né? Mas não, nós vamos observar no texto que faz sentido realmente o que nos diz aqui o grande historiador Al-Kindi. Vamos lá. Será exato, né? A pergunta que nós temos que fazer será exato o testemunho de Al-Kindi? Será que ele está sendo tendencioso ou ele apresentou um quadro real? Bom, vejamos a evidência interna do que nos diz o texto em hebraico. Por exemplo, Josué 24, capítulo 2, nos diz, né, o seguinte: Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, teus pais habitaram do outro lado do dilúvio nos velhos tempos. Sim, Terá, o pai de Abraão, e o pai de Naor, e serviram a outros deuses. Observem. Josué capítulo 24, versículo 2. Claramente diz aqui, né, segundo o texto, que eles serviram a outros deuses. Observem que está usando aí o plural, que é justamente a tradução de Elohim. Existem alguns estudiosos, existem alguns teólogos, existem alguns hebraístas que insistem em dizer que Elohim não é plural, que é singular. No entanto, quando você vai fazer um estudo comparativo dessa palavra em várias ocorrências da Bíblia, você vai encontrar ele quase que invariavelmente traduzido em um contexto plural. Então, aqui está, né, a tradução em plural do que significa Elohim, né? E você pode observar que Vayevidur Elohim, Vayevidur Elohim Acherim. Acherim são outros. Então, eles serviram, né, Vayevidur, eles serviram a deuses outros. Ó, aqui é que está dizendo em hebraico, né? Eles serviram a deuses outros. Ou seja, então o texto está dizendo, a palavra Vayavdu, esta palavra significa servir, né? Servir no sentido de adoração, né? No sentido de prestar culto. Então, o texto claramente aí em Josué revela para nós um quadro bem diferente daquilo que foi ensinado, né? De fato, os ancestrais participaram da adoração de outros deuses, principalmente na região, como diz aqui o Al-Kindi, na região da cidade de Harã, né? Enquanto ele habitou lá. Então, visto que temos esta revelação do próprio líder Josué, né, como nós vimos aí no livro de Josué 24, versículo 2, devemos justamente conectar os pontos e nos perguntarmos: que Deus exigiu Isaac como sacrifício? Né? Será que nós estamos tendo um quadro real do que diz o texto? Será que nós fomos ensinados a entender a cultura clássica, né, a entender que esses homens viveram em um período distinto do nosso, que a cultura deles era outra cultura, que eles não são simplesmente um segmento da nossa cultura, que eles não têm absolutamente nada a ver, de fato, com a nossa cultura hoje, né? Então, são valores diferentes, são valores éticos, morais, completamente distintos do que nós temos hoje. Então, se nós formos parar para pensar e assumirmos uma posição aí antropológica, né, tivermos aí um cuidado antropológico de considerar que diferentes culturas existem, isso é um fato, não tem como se negar, e existe uma tendência hoje muito grande de amalgamar, né, essas culturas, de reunir essas culturas como se fossem uma, de tentar até esterilizar culturas que são diferentes, ou tentar negar que essas culturas existam. Existe uma agenda muito agressiva nesse sentido, né, de não aceitar culturas que são diferentes da que nós achamos. Então nós devemos nos perguntar, né, será que nós temos realmente a autoridade, será que nós temos a capacidade de impor a outra cultura distinta da nossa, os nossos valores? Será que isso serve para enriquecer
Ou será que isso serve para causar mais problemas, né? Então nós temos que entender que os povos que viviam em Canaã e na Mesopotâmia não pensavam como nós pensamos hoje. Então nós temos que ler o texto com a mente aberta, não tentando impor o que nós queremos, né? Mas lendo do texto aquilo que está lá, né? O que ocorreu aí em muitos casos é que as traduções impuseram alguns segmentos doutrinais que nós assumimos, abraçamos essas doutrinas como se fossem a verdade absoluta. E aí então esse fato nos cegou para o que o texto está dizendo de fato, né? Porque fica bem óbvio, fica bem claro para qualquer um que o texto aqui está implicando realmente de que eles serviram outros deuses. É um fato. Então, aqui no livro de Atos, capítulo 7, versículo 2, também, quando se faz referência, né, a Abraão, o patriarca diz o seguinte: e disse, homens, irmãos e pais, ouçam, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão quando ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. No entanto, nas traduções, não se faz a distinção, nós vamos observar aí mais à frente, entre qual a divindade que está no texto original, né? Mas eles simplesmente cobrem todas as diversidades divinas com os mesmos nominativos, com os mesmos substantivos, Senhor e Deus, Senhor e Deus, né? Nós vamos observar que isso aí foi uma forma de desonestidade, né? Eles praticamente esterilizaram o texto, eles anularam o que está no original. E é isso que nós vamos observar hoje. Simplesmente o que de fato está acontecendo com o texto original e se de fato eles eram politeístas, enoteístas ou monoteístas, né? Então vamos lá. No texto em Atos, né, 7.2, o texto em grego diz o seguinte, ó, o Theos Tidoxis. Então, o Deus das glórias, ó, o Deus das glórias, né? O Deus da glória. Então, o Theos, aqui em grego. Então você observe que não se faz distinção de que divindade seria essa. Se o texto em Josué já reconheceu, já de início, que eles serviram outros deuses, em plural, fica claro, fica patente, não precisa a gente aprofundar muito, de que sim, haviam várias divindades, não só uma, né? Então vamos lá. E aqui diz que ele estava em Harã, aqui está a cidade de Harã, Mesopotamia, que é na Mesopotâmia, né? Abraão, e foi influenciado, né? Foi influenciado por essa cultura que vocês estão vendo, da Mesopotâmia e de Harã, né? Era comum em Harã, se nós estudarmos a história dessa cidade, a cultura, nós vamos observar que era comum a adoração a vários deuses, né? Tanto deuses masculinos quanto deuses femininas, deusas, né? E na Mesopotâmia também ocorria o mesmo. Então, até que ponto Abraão ele seria diferente da cultura em que ele estava, né? Então é isso que nós temos que nos perguntar. Vamos lá. Vamos adiantar um pouquinho mais para nós adentrarmos mais nesse assunto. Observe que tudo começa a fazer sentido agora, pois o nominativo plural terafins, né, que eram deuses que eram usados na adoração no passado e que na verdade são 12 em números e representam os 12 sinais, os 12 signos do zodíaco, né, e que eram usados na alta magia e que eram usados para prever, né, a movimentação dos astros. Mas este conhecimento, diga-se de passagem, estava restrito, estava nas mãos da classe sacerdotal, a qual gozava de um status, de uma intelectualidade mais avançada do que o povo comum, né? Aqueles que eram pastores, que eram padeiros, que eram sapateiros, que eram pessoas que trabalhavam na agricultura, essas pessoas não tinham essa noção. Então eles tendiam a ver aquilo de forma literal. Eles tendiam a ver aquelas imagens como sendo deuses reais. Eles não entendiam, e foi daí que surgiu, né, a ideia da idolatria. A ideia de que nós estamos nos dobrando diante de uma imagem, aquela imagem supõe-se seja um Deus, né, real, seja capaz de interceder por nós e assim por diante. Mas na sua origem, esses deuses, esses símbolos, essas iconografias, né, antropomórficas, eram usadas para referir-se à movimentação dos planetas, e é isso que nós vamos ver mais à frente nos nossos estudos. Vamos lá. Segundo o Organon, né? Os terafins, vamos lá. Pois o substantivo plural terafins é um parônimo de Terá, que era o pai de Abraão. Então a palavra terafins vem do pai de Abraão, né? Em Ur dos Caldeus, né? Ele simplesmente fabricava deuses, ele vendia deuses, né? E é por isso que Josué fala que eles serviram a outros deuses. Então eles comercializavam, inclusive, né? Existem registros de que os terafins estavam dentro da legislação
dos babilônios, né? O Código de Hammurabi, por exemplo, dizia que o filho que possuía os terafins tinha direito à herança da propriedade do pai. Então, quando você começa a fazer essa leitura, você começa a entender por que Raquel roubou os terafins de Labão, que era o pai dela. Por quê? A fim de reclamar mais tarde o direito da propriedade. Vocês entenderam, gente? Então, quer dizer, tem tudo a ver aí. Né? Tem tudo a ver. Então, segundo o Organon de Aristóteles, né, visto que o parônimo hoje mudou um pouco de conceito, de definição, eu estou usando a definição de parônimo aqui de Aristóteles. Parônimos são as palavras que derivam de outras palavras. O gramático, por exemplo, vem de gramática. Né? Então, terafins vem de Terá, pai de Abraão. Isso está no Organon, volume 1, as categorias, livro 1. Então, por que a possessão dos terafins atribuía direitos de propriedade? Observe aqui que tem uma imagem da antiga cidade de Harã, onde morou, né, o patriarca Abraão e Sara. E aqui no livro de Gênesis 31, versículo 19, diz: E Labão foi tosquear suas ovelhas, e Raquel havia roubado as imagens que eram de seu pai. Ó. Aqui na palavra, no texto em hebraico, é hatarafim, ó, terafins, que é o plural para terafins. Por quê? Porque eram 12 em números, né, em número. Representavam signos do zodíaco. Então, observem que a palavra terafim, que é a mesma raiz da palavra Terá, que era o pai de Abraão. Tá bom? Então, e logo após, nós temos a continuação desse relato, a implicação disso. Veja que no 31, versículo 30, né, diz o seguinte, ó, e agora, embora precisasses, né, disse Labão a Raquel, né, ter ido embora, porque tu ansiaste pela casa de teu pai, ainda assim porque roubaste os meus deuses, ó, et ha Elohai, Elohai, quer dizer, o Yod no final, refere-se à primeira pessoa, a conjugação na primeira pessoa. Então ele está dizendo o quê? E os meus deuses, ó, é a tradução. Por que você roubou os meus deuses? Então vocês observam que começa a fazer sentido porque Josué 24, versículo 2, né, de forma tão impactante, nos diz que não só Abraão, como Tera, como Naor, seu irmão, adoravam outros deuses. Então está ficando mais claro, porque eles faziam parte da mesma família de Labão, eles tinham parentesco. Então vocês observem que faz todo sentido, né, o relato. Os terafins, né, eles serviam para garantir a posse e o direito de herança. Nos materiais encontrados na antiga cidade mesopotâmica de Nuzi, no atual Iraque, indicam que os terafins podiam ter uma função que superava o significado exclusivamente religioso. Parece que a pessoa que tivesse a posse dos terafins também tinha a liderança da família e a garantia dos direitos de herança. A fonte para essa matéria aqui, gente, é o site Estilo Adoração. Se vocês procurarem lá Estilo Adoração no Google, vocês vão encontrar esse site que tem essa referência. E se vocês forem se aprofundar um pouco mais, vocês vão ver que de fato era esse o fato, a realidade era essa. Eles usavam os terafins não só como mapa, né, para a movimentação dos astros, para os mais inteligentes, para os mais capazes, né, que conheciam a geometria sagrada, que conheciam a astroteologia, que eram os sacerdotes, como para as pessoas mais comuns, eles usavam meramente para se dobrar diante, achando que aquele Deus ia atribuir algum poder, ou para garantir a herança. Então, quer dizer, era algo que estava inserido dentro da cultura, dentro do imaginário dos homens do passado, né, das civilizações da Mesopotâmia, de Cananéia, a ideia dos terafins. Era algo comum. Né? Então vamos lá. Também, em vista dessas revelações, podemos suscitar outras perguntas legítimas. Né? Em vista de tudo isso que nós já vimos agora, nós podemos perguntar: que Deus exigiu a filha de Jefté como sacrifício? Ó, no livro de Juízes, capítulo 11, versículo 31, nos diz o seguinte: ó, então será que Jefté estava em luta contra os amorreus, né? Contra os amonitas, se não me engano. E aí o que aconteceu foi o seguinte: ele disse assim, ó, então será que tudo que sair das portas da minha casa para me encontrar, quando eu voltar da paz dos filhos de Amon, certamente será do Senhor, e eu oferecerei para um holocausto. Olha só, né? A palavra que está lá em hebraico, gente, é olá, né? Que está no nosso idioma português, né? Quando você encontra com a pessoa, você fala olá. Você não se apercebe que você está desejando que a pessoa se torne um sacrifício, né? É uma palavra que não é muito positiva. Tá bom, gente? Vem do hebraico. Essa é a palavra que está no original, é olá, né? Que é traduzido como holocausto.
Então, o que Jefté fez aqui, ele fez uma promessa, ele fez um pacto, né, com algum Deus, que não é dito aqui, não é identificado. A tradução diz Senhor, mais uma vez, né, obliterando o nome original que está no hebraico, né, e diz que eu oferecerei a qualquer pessoa que vier ao encontro dele na porta da minha casa, quando eu retornar da guerra contra os amonitas, ele oferecerá como holocausto. Pois bem, logo na frente, em Juízes 11, 34 e 35, isso aconteceu, isso se cumpriu, se realizou. Vamos lá. E Jefté veio a Mispé, ou a Mispá, né, à sua casa, e eis que a sua filha saiu ao seu encontro com timbres e danças. E ela era sua única filha. Ao lado dela não tinha filho nem filha. E aconteceu, quando ele a viu, que ele rasgou suas roupas e disse: Ai, minha filha, tu me trouxeste muito abaixo. Tu és um deles que me perturba, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não posso voltar. Observem? Então vocês observem que existe um drama aqui agora, porque ele deu a palavra dele e ele não pode voltar atrás. Então, a pergunta que o leitor, que um cristão, que um evangélico, ou uma pessoa que estuda a Cabala, né, se nós colocarmos esses três tipos de pessoas juntos, né, cada um vai ler o texto da sua forma. Mas o texto é em si mesmo auto-evidente, ele é claro. Né? A primeira pergunta que uma pessoa vai fazer aí, nesse caso aí, é: que Deus exigiu uma primogênita ou um primogênito? Quem era esse Deus? Será que esse é o mesmo Deus que eu estou supondo? Ou eu não estou entendendo a que Deus eu estou adorando? Então essas são as perguntas que nós temos que fazer. Né? O que gerou essa confusão? As traduções. Porque as traduções simplesmente ocultaram o original. Então criaram aí agora uma outra entidade artificial que não está no texto. E é essa entidade artificial que a maioria dos cristãos estão prestando culto sem se aperceber, devido à falta de reflexão sobre o texto, sobre a cultura, sobre a antropologia, sobre a linguística que está inserida no texto original. Vamos lá. A evidência até agora demonstra, sem dúvida, de que havia muitos deuses. Os conceitos de enoteísmo, politeísmo e monoteísmo são todos reflexos de períodos e influências da história dos povos mencionados na Bíblia. Os deuses mais conhecidos eram, olha só, El, que é o pai-chefe do panteão cananeu, Baal, filho de El, deus do trovão, Asherá, que é a esposa de El, a mãe dos deuses, a senhora do mar, Anat, que é a filha de El e irmã de Baal, Mot, que é o filho de El, irmão de Baal, o deus da morte e da mutação, Yam, deus do mar e das marés, principal adversário de Baal, Kidsu wa Amru, que é deus da pesca e do sagrado, origem da palavra hebraica HaKodesh, Moloch, aqui está Moloch, Molech, deus dos sacrifícios por fogo, variavelmente conhecido como Malcã e Milcom, e finalmente Uzi, deusa da guerra, parte da trindade islâmica mencionada no Alcorão, como nós vamos ver aí à frente, que era formado por Al-Alat, Al-Uza e Manat, Al-Manat, que são mencionadas no Alcorão. Então vocês observem que um estudo mais detido, um estudo mais cuidadoso do texto, né, dos nomes originais, da cultura e da história desses povos, não vai deixar dúvida nenhuma de que sim, existem muitos deuses. Não é isso? E esses deuses foram obliterados, foram apagados através das traduções simplistas, né, que botaram lá, em lugar do nome original em hebraico, eles colocaram Senhor, Senhor e Deus. Deus, Senhor, Senhor, Deus. E aí apagaram o que de fato o texto original está dizendo. Então geraram uma perspectiva, geraram uma forma de teologia falsa, geraram uma teologia desprovida de conteúdo, que se baseia em suposições, em meras suposições, e não em conhecimento real do texto. Essa é a implicação inevitável desse descobrimento. Vamos lá. Iremos localizar e identificar e interpretar também todos os deuses mencionados na Bíblia hebraica. Por exemplo, El é o principal deus. É variavelmente chamado de El Shaddai, El Gibor, El Latpan, que é a face velada. Vocês observam que quando Moisés desce do monte, ele cobre a face com o véu, né? Por que ele cobre a face com o véu? Por que Moisés levou os judeus para o deserto? Por que Moisés recebeu a lei na montanha? Shaddai,
em antigo siríaco, significa o El da montanha. Da onde vem a palavra shadow, em inglês, que significa sombra. Por quê? Porque a montanha, ela provia sombra, né? Ela dava sombra para quem estivesse ao lado dela, quando o sol passasse para o outro lado da terra, né? O outro lado da montanha. Ela provia aí uma sombra. Então, era chamado de El Shaddai, ou seja, o El da montanha, ou seja, daquela que provê a sombra. Então, El Latpan, que é o da face velada, e ele vive no monte chamado Léu, que é a noite. E a palavra hebraica em Gênesis para a noite é Laila, que vem da raiz Léu, no antigo siríaco, né? Então vocês vejam que tudo parece fazer sentido, tudo parece apontar para a mesma direção quando nós damos uma atenção mais detida a esse conhecimento, a essas passagens que estão no original. Vamos lá. Bom, vejamos algumas ocorrências desse Deus dentro do texto original. Êxodo capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte: E eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó pelo nome de Deus Todo-Poderoso, mas por meu nome Jeová não lhes era conhecido. Mas observe que Deus Todo-Poderoso não está no texto em original, né? O que está no texto em original é esse aqui, ó, Beel Shaddai, ou seja, o Deus El Shaddai, o Deus da montanha. Lodati Lachem, Lonodati Lachem, ou seja, eu não dei a conhecer a mim mesmo, não me dei a conhecer, a voz reflexiva, ó, do hebraico, a eles, Lachem, né? Quando nós dizemos Shalom Alechem, aqui está a palavra Lachem. Então, eu não me dei a conhecer a eles por este nome, né? Por este nome aqui que vocês estão vendo ao lado, o tetagrama, ó. O Shmi, Yod He Vav He Lo Nodati Lachem. Então, ele era conhecido por que nome? El Shaddai. Tá vendo, gente? Então, é esse o nome original que está nesse texto de Êxodo 6, versículo 3. E observe que ele diz que ele não era conhecido. Então, significa o quê? Que era o mesmo Deus, era a mesma divindade. Tá bom? A mesma divindade que você vê aqui no tetagrama, ele está dizendo que ele era o mesmo. Só não era conhecido por esse nome. Ou seja, esse nome era algo novo, era um acréscimo, né? Era uma novidade. Ele era conhecido por El Shaddai. Vocês entenderam, gente? Então, quer dizer, está claro no texto aí que a divindade é a mesma, né? E aí você vai entender mais à frente por que alguns profetas eram chamados de Samuel, Ezequiel, por que todos eles têm um sufixo El no final. E por que outros têm um sufixo diferente, como Uzias, ó, e Yeshayahu? Por que esse sufixo no final do nome? Yeshayahu é Isaías, o profeta, né? Por que o primeiro-ministro de Israel tem o nome de Benjamin Netanyahu? Ó, outro sufixo que tem um tetagrama no final. Então vocês observem que existiam sim, né? Existem aí indícios de que havia sim vários partidos promovendo diversas divindades. Não só uma, né? Samuel, claramente, né, promovia a adoração do Deus El Shaddai, né? Uzias promovia a adoração da deusa da guerra, Uzi, que é mencionada nos Salmos por Davi, nós vamos ver aí à frente, né? Enquanto que os outros, cada um se pronunciava de acordo com uma divindade específica. Mordecai, que está no livro de Esté, por exemplo, Mordecai é uma corruptela, é um calque de Mardukai, que é Marduk, o deus babilônio da luz. Então, observem que se nós formos fazer uma análise mais detida, mais atenciosa do texto, nós vamos descobrir que toda a verdade está lá. Agora, a nosso ponto aqui no curso de Gileade é o seguinte: não é que existia uma idolatria avassaladora em todo o sistema judaico, não. É o que eu disse a vocês, as pessoas menos esclarecidas encaravam esses deuses de forma literal e até tinham imagens desses deuses. Mas as pessoas mais esclarecidas, os sacerdotes, que eram os cientistas da época, sabiam o que estava por trás dessa iconografia, desse símbolo. Muitos deles eram descritos em termos geométricos, né? Uma pirâmide, né? um trígono, assim por diante. Então, existia sim uma expectativa diferente entre as classes mais esclarecidas e as classes menos esclarecidas. Tá bom? Vamos lá.
Por exemplo, nós encontramos sufixos, como eu disse, nos nomes dos personagens. Samuel, ou seja, Samu, Shamu, em hebraico, aquele que invoca, né? Aquele que ouve a voz de El. Ó. Claramente, o Deus que ele servia era El. Observem. Né? Os nomes dos personagens bíblicos apresentam sufixos, infixos e prefixos, que nos dizem muito sobre a adoração professada por eles. Observe que o Mardoqueu, mencionado no livro de Esther, é um calque, uma corruptela de Mardoqueu, que é o nome Marduk, deus babilônio. Esther capítulo 9, versículo 4. Observe que Yeshayahu, que é o nome Isaías em hebraico, né? Esse sufixo claramente invoca o tetagrama hebraico no nome desse eminente profeta. Por exemplo, também podemos encontrar a mesma construção no nome do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ó. Yeshayahu, Benjamin Netanyahu. Aqui está o tetagrama, a pronúncia do tetagrama. Então, quando alguém disser, o tetagrama não tem pronúncia, tem sim. Só que a nossa função, o nosso estudo aqui, é de que esse nome deve ser pronunciado exclusivamente dentro do contexto da adoração. Nós não incorramos naquele erro que dizia lá no passado, não invoquem o meu nome em vão. Porque, na verdade, o que nós vamos aprender no nosso estudo é uma coisa muito mais profunda do que saber exatamente só o nome. Mas era o que significa esse nome numerologicamente e ao que de fato ele se refere. Observe que o tetagrama é o único que tem um verbo como origem, né? Yavá, o verbo Yavá, que significa tornar-se, vir a ser. Então esse nome tem um verbo. Então ele tem sim uma característica de ação, ele tem um apelo à ação. É isso que nós vamos estudar, é isso que nós vamos tentar entender. E finalmente nós temos Uzias, né? Que é mencionado várias vezes na Bíblia. E Uzias, claro, se refere à deusa Uzi, obviamente. Nome claramente dedicado à deusa da guerra, mencionado por Davi no Salmo 62, versículo 7. Aqui está a menção, para aqueles que não sabiam, né? Porque, claro, se você ler um texto, a Bíblia na tradução, eles não vão colocar o nome original, como eu falei. Mas lá no hebraico você vai ver esse nome aqui, ó, Tissur Uzi. Tissur Uzi. Foi isso que Davi falou. O que significa Tissur? A rocha. Use a rocha. Ou use da rocha. Certo? Então, vocês observem que o texto original não está batendo com o que as traduções nos levaram a crer. Né? Eles substituíram todos esses nomes hebraicos pelo Senhor e Deus, e dessa forma eles criaram uma ficção. Né? Eles criaram uma perspectiva, uma expectativa que não corresponde ao original. Vamos lá. Bom, aqui no dicionário Strong, né, o dicionário de hebraico de Strong, ele define Tissur como a rocha, aqui, ó, rock. Tá vendo? Era uma deusa de origem midianita, né, e que era adorada, Tissur Uzi, era adorada nas rochas, ou seja, nos altos, né, nos templos de pedra. Vocês observam que lá na Bíblia sempre menciona que os israelitas estavam adorando nos altos, né, usando as rochas, as pedras. Por quê? Porque eles estavam adorando essas divindades diferentes, distintas. E havia partidos que adoravam o deus El, havia partidos que adoravam Baal, haviam partidos que adoravam outros deuses, Anat, Moloch e assim por diante. Existia sim uma grande divisão religiosa, como sempre houve no mundo até hoje. Né? Por que vocês acham que existem tantas religiões diferentes? Por que vocês acham que existem tantos estilos de adoração diferentes, tantas divindades diferentes no hinduísmo e em outros sistemas pelo mundo afora? Então, simplesmente a realidade continua. Né? Nós não podemos nos enganar, nós temos que ver a realidade e construirmos o nosso imaginário, a nossa fé, a nossa convicção com base na realidade, não com base em ficção criada por alguém mais. Não é? Então nós temos que ter aí a autonomia, a coragem, a rigidez intelectual para lidar com questões polêmicas. Vamos lá. E segundo o testemunho do Alcorão, né, quem são Al-Alat, Al-Uzza, Manat? No Alcorão 53, 19 e 23 faz menção a essa trindade aqui. A rocha que vocês viram lá, Tissur, né, a rocha é essa aqui, gente, ó, Petra. A cidade de Petra, na Jordânia, no sul da Jordânia, é justamente o local onde essa trindade, segundo o Alcorão 53, 19 e 23, menciona. E eu vou dizer por quê. Porque essa cidade mencionada na Bíblia, em Gênesis, como Baqui, né, em hebraico a palavra dela vem de Baqui, de onde vem Beca,
que mais tarde se tornaria Meca. Tá bom? Os gregos a chamaram de Petra. Ela significa lugar do choro. E por quê? Porque lá se faziam sacrifícios humanos. E ele chorou em voz alta. E os egípcios e a casa de Faraó ouviram. Gênesis capítulo 45, versículo 2. A palavra que usa aqui é a raiz de Beca. Aqui, ó. Beki. Beki. Que é a raiz, né, da palavra hebraica Beca. Tá bom, gente? De onde vem o nome original da cidade de Petra. Tá bom? Vamos lá. Então, o deus Mot é outro deus também mencionado na Bíblia e que é ocultado pelas traduções. Vejamos aqui também que ele recebe destaque. Vamos lá. Gênesis capítulo 3, versículo 4 nos diz o seguinte, ó. Mot temutun. Então, o texto em Gênesis não diz, e certamente morrerás. Não é isso que está no texto original. Mas está dizendo o seguinte, ó, mas Mot, o deus da morte, te causará a morte. É isso que está dizendo aqui, ó, Mot temutun, te causará a morte. Né? Se você conhece alguma cidade brasileira que tem o nome de Mutuns, não é um nome muito positivo não, hein? É um nome um pouco negativo. Então, vem do deus da morte, ou seja, o deus da mutação. Você veja que o nome dele é Mot, e o nominativo em hebraico para a morte em si é Mut, que vem de Mot. Então, Mut é a palavra que foi substituída por morte no latim, né? E que mais uma vez foi corrompido o original, porque a noção de morte na antiga perspectiva hebraica não era de fim, né? Mas sim de mutação. Era um processo de transformação. Né? Toda a natureza está em processo de mutação. Se nós observarmos a natureza, tudo está em constante mutação, tudo está em constante crescimento, tudo está em constante evolução, emanação, transformação. Né? Então, a palavra mais exata é exatamente essa, original, e eles substituíram por uma palavra de raiz latina que não tem nada a ver com o original. De forma similar, os essênios, que traduziram a Torá para o grego, não se sentiram confortáveis de verterem o segundo livro de Moisés como está no original, mas substituíram o título Exodus em grego, Exodus, de onde vem Êxodo em português. Pois em hebraico, esse livro se chama Shemot. Aqui está o nome dele em original, ó. Aqui está a transliteração, Shemot, ou a invocação do Deus da morte. Por isso houveram tantas mortes neste livro de Êxodo. O filho de Faraó, os animais morreram, o rio Nilo morreu, virou sangue e assim por diante. Então, isso também explica por que os rabis batem na madeira durante a leitura de alguns trechos da Torá. Se vocês observarem, os rabis têm o costume de bater na madeira. Por quê? Porque existem algumas passagens da Torá que sim, têm uma força muito poderosa e nem sempre essa força pode ser positiva. Né? Então nós temos que ter consideração pela história e pelo contexto para termos então uma mente real do que está acontecendo. Tá bom, gente? Então o nome do livro é esse aqui, ó, Shemot, que significa a invocação de Mot. Quem é Mot? Deus da morte. Tá bom? Ele ocorre em Gênesis 3, capítulo, versículo 4. E foi mais uma vez tirado das traduções. Vamos lá. Então, como vimos, né, a Bíblia foi escrita tendo como fundo de inspiração a alta mitologia cananeia. Esse é o resumo que nós podemos fazer, a conclusão que nós podemos chegar. Seria um erro interpretarmos esse clássico de forma literal, sem consideração ao seu real valor astroteológico. O fato de que essas divindades, né, não eram reais, mas sim eram símbolos de planetas. Né? El, por exemplo, era o símbolo de Saturno. Baal, né, representava a Júpiter. Ó. Anat representava o planeta Vênus, e aí vai. Então existia a diversidade, né, de deuses de acordo com os aspectos, né, de acordo com as conjunções dos planetas. Essa era a ciência por trás disso aí. Vamos lá. Esses deuses eram parte da iconografia antropomórfica da antiga Canaã e Mesopotâmia, e eram usados para descrever aspectos e virtudes dos 7 astros da cosmogonia judaica. Essa é a verdade, essa é a conclusão final. Mas, como eu disse, as classes menos educadas, menos esclarecidas, interpretavam isso literalmente. Né? Isso nos faz lembrar bastante do tempo atual. Né? No tempo atual nós temos essa experiência de pessoas que interpretam o texto literalmente. Né?
sem se aperceberem de que estão lidando com um texto de alto valor clássico, que é uma literatura altamente complexa e que é necessário, sim, um estudo antropológico, linguístico, né, para podermos entender de fato, cabalístico, para entendermos os códigos que estão encerrados naquele texto. Vamos lá. Talvez Baal, né, fosse o mais popular por se tratar daquele que manda as chuvas e que eram vitais para a agricultura. Esse nominativo ficou tão impregnado no imaginário dos personagens bíblicos que podemos detectar isso em poucas passagens. Mas Deus veio a Abimeleque em um sonho à noite e disse-lhe: Eis que tu és apenas um homem morto, para a mulher que tomaste, pois ela é a esposa de um homem. Gênesis capítulo 20 versículo 3. O texto em original diz o seguinte, ó, Vehi baulat Baal. Vehi baulat Baal. Ou seja, você veja que a mulher, né, a esposa, ó, é baulat, que vem de Baal. E o esposo é Baal. Por quê? Porque a palavra Baal quer dizer Senhor. Será que foi esse o motivo que levou aos tradutores substituírem todos os nomes divinos praticamente por Senhor? Porque a palavra Baal significa Senhor, né? E quando Sara se referia a Abraão, vocês sabem como ela chamava Abraão? Baali, meu Senhor. Olha só. Então, quer dizer, a ideia de Baal estava dentro do imaginário, profundamente enraizada no imaginário judaico, nos patriarcas, na cultura cananeia, na cultura mesopotâmica, né? Então, vocês observem que isso era parte da cultura, gente. Nós não podemos simplesmente apagar isso aqui para satisfazer as nossas expectativas, para satisfazer as doutrinas da nossa igreja, as doutrinas da nossa religião, porque essas coisas não importam. Nós temos que retornar para a perspectiva clássica e temos que ter um entendimento educado, né, após estudo, após avaliação, do que de fato significavam essas divindades e o que de fato significava tudo isso, tá bom? Então, ou seja, o termo Baal era usado como sinônimo de marido, assim como também de esposa, Baulat. Tá vendo? Então, quer dizer, existia sim uma profunda perspectiva enraizada, né, sobre esses deuses dentro do texto, e nós não podemos simplesmente extirpar essas divindades do texto sem procurarmos primeiro, de forma inteligente, compreender o porquê disso tudo. Vamos lá. Quando o profeta Oséias, né, no Reino do Norte, assim se refere ao Deus adorado na época, né? Veja como é que ele fala. E será neste dia, né, Oséias capítulo 2, versículo 16, ele diz assim, ó, e será nesse dia, diz o Senhor, ó, mais uma vez Senhor, que me chamarás Ishi, marido, e não me chame mais de Baali, meu Baal, meu Senhor. É isso que exatamente está no texto, olha lá. Ishi, que é marido, eu coloquei aqui transliterado para vocês poderem ver o que está no original, e Baali, Od Baali, ou seja, não me chamarás a mim, tá vendo? De Baali, ou seja, de meu Senhor. Então, claramente, minha gente, esse Senhor aqui não pode ser outro a não ser Baal. Vocês entenderam, pessoal? O texto é auto-evidente. Ele está dizendo que eles não me chame mais de Baali, meu Senhor. Vocês vão me chamar de marido. E é justamente isso aqui remete, né, ao ciclo de Baal, a mitologia do deus El. Quando ele chamou as duas mulheres, ele cozinhou lá a ave que ele caçou, né? E ele disse a elas que quando a ave estivesse pronta, se elas se referissem a ele como meu pai, ele ia tratá-las como filhas. E se referisse a ele como marido, ele ia tratá-las como esposas, né? E aí tiveram 2 filhos. Assim como aconteceu com a história de Ló, né? Ele teve as filhas, né, que se tornaram como esposas. Então você vê que existe aí um jogo literário, né? Um jogo aí muito inteligente, muito preciso, de comparação literária, né? E de perpetuação do imaginário mitológico, que é a linguagem de fundo do texto cabalístico. A cabala se expressa através de mitologia, através de parábolas, através de ilustrações. Isso não deveria surpreender, né? Porque Cristo usou isso aí de forma bem livre, né? Usou bastante de alegorias, metáforas, ilustrações, personificações, né? No nosso próximo curso nós vamos entrar fundo nesse tema aí. Então vocês vejam o que de fato o texto está dizendo no original. Também não poderíamos nos esquecer da deusa mãe, Asherá,
a senhora das águas, aquela que anda sobre as águas, que na cultura africana é quem? Iemanjá. O salmista Davi, ele canta louvores a ela no Salmo 27, versículo 6, que diz, Ashirá, la Raivá, la Adonai, na verdade, porque eles não pronunciam o tetragrama, né? Na tradição judaica, eles vão pronunciar o tetragrama como Adonai. Então, lá Adonai. Então, observe o que ele diz aqui. E agora a minha cabeça será erguida acima dos meus inimigos ao meu redor. Por isso oferecerei em seu tabernáculo sacrifício de alegria. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Olha. Quer dizer, mais uma vez a tradução ignora completamente o nome da divindade, né? E coloca até em masculino, sendo que Asherá é uma deusa, né? E aqui está se referindo também ao tetragrama que nós vimos lá atrás, que é o equivalente de El, porque El se apresentou com esse nome e disse a Moisés que ele não era conhecido por Abraão por esse nome, e sim por El Shaddai. Então é a mesma divindade. O panteão de deuses que está dentro do texto original é claro, é óbvio, não tem como negar. As traduções tentaram, mas não conseguiram. Se nós fizermos um estudo profundo, nós vamos descobrir cuidadosamente, escolhendo e lendo as passagens, com a ajuda de um léxico em hebraico, vocês vão chegar a toda a verdade. Vamos lá. Então, olha como é que o dicionário, né? O dicionário hebraico de Strong, a evidência indica que os próprios masoretas fizeram um calque, né, para alterar a raiz dessa embaraçosa referência à deusa. Então, o dicionário de Strong, ele fala sobre o verbete Asherá, aqui está o nome aí, Asherá. O mesmo nome que ocorre aqui, com um calquezinho aqui, que eles botaram um iod no meio, para tentar transparecer como algo mais. Mas não, aqui é o nome da deusa, gente. Não tem para onde correr. Tá bom? Então é assim que define o dicionário. Inclusive o dicionário fornece aqui passagens onde você pode observar onde ocorre em Deuteronômio, em toda a Bíblia, em Êxodo, nos Salmos, a menção da deusa Asherá. Vamos lá. O culto a Asherá, também chamado de Astarot, era tão comum que o livro de Juízes nos informa que e os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor. Naturalmente, esse Senhor poderia ser El ou Baal, né? E perdoaram o Senhor, seu Deus, e serviram Baalim e os bosques. Tá vendo? Os bosques eram onde estavam as árvores, principalmente o carvalho. A madeira carvalho era o símbolo da deusa Asherá. Né? Tanto que as pessoas enterravam os seus falecidos próximo a um bosque com a madeira carvalho, né? Com a árvore de carvalho, porque eles acreditavam que os seus entes queridos iam ser reunidos na vida após a morte a Deus Asherá. Entendeu? Então aqui você veja, Et Habalim, aqui nos diz aqui diz o Senhor, né? Aqui diz Baalim, está transliterado. Et Habalim e Aet Sherot. Ha-Asherot. Ve'et Ha-Asherot. Ou seja, Asherot é o plural de Asherá. Ou seja, os Asherins. É isso que está no texto original. Ou seja, Asherim era uma palavra em plural para designar todas as diversidades, as variedades de adoração da deusa Asherá. Alguns a chamavam de Astarot, dependendo da língua. Né? Os amonitas, os amorreus, os heveus, os ugaríticos, cada um tinha a sua forma própria de referir-se à mesma divindade. Mas em hebraico ela é Asherá. Então vocês observem, né, que o texto original é muito revelador. Vamos lá. O deus dos mares, chamado pelos romanos de Netuno e pelos gregos de Poseidon, era chamado pelos hebreus de Yam. Observe que Moisés, no relato da travessia do Mar Vermelho, usa o termo Yam ao invés de Hamaim. Então, quando Moisés está atravessando o Mar Vermelho, no relato em Êxodo, né, ele não usa a palavra Hamaim, que são as águas do mar, ou os mares. Né? Ele usa a palavra Yam, que é justamente o nome da divindade, o nome do Deus. Né? Olha aqui onde que ele está, Yam Suf. Yam Suf. Certo? Então aqui diz, Elohim, aqui está a palavra Deus em plural, né? Referindo-se aos deuses. E aqui está um desses deuses que é Yam Suf. Mitzrayim, aqui é o nominativo para Egito, em hebraico, Mitzrayim, que é Egito. Né? Então vocês vejam que Moisés claramente aqui está fazendo alusão ao deus Yam, e não necessariamente ao mar em si.
Entendeu? Então vocês observem que na mitologia do ciclo de Baal, Baal derrota a Yam, que é o deus do mar, né, que é a serpente do mar, o Leviatã, como se diz nos Salmos, né? E esse Leviatã era nada mais, nada menos do que o deus Yam, certo? Que era o deus dos mares, das profundezas dos mares, né? Poseidon, Netuno, né? E assim por diante, para outros povos. Então, o que o relato de Moisés está falando ali é uma linguagem mitológica. É uma linguagem de códigos, é uma linguagem para pessoas com perspicácia, pessoas que têm o estudo, a cultura para entender o que o texto está dizendo. Não é isso, gente? Perceberam?